Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Samuel, capítulos 29 a 31. Esses capítulos mostram a transição do reinado de Saul para Davi. Mostram a última batalha de Saul, bem como os preparativos para que Davi agora volte a ter paz com a morte do seu perseguidor, bem como o seu retorno a Judá. Davi estava morando no meio dos filisteus, e Aquis, o rei que estava dominando sobre Davi, em que Davi o auxiliava, agora vai à batalha contra Israel. Davi seria forçado a lutar contra o seu próprio povo por conta daquele pecado cometido anteriormente, por ter ido até a terra dos filisteus e não confiado em Deus. Mas agora o Senhor intervém nessa condição de Davi e, por meio da sua providência maravilhosa, evita que Davi tenha que lutar contra Israel. Assim, após ser rejeitado pelos filisteus, Davi retorna a Ziclag, a cidade que Aquis havia dado a ele para viver. Porém, ao chegar a Ziclag, Davi se depara com uma cidade devastada. As crianças haviam sido levadas, todo o animal, as esposas de Davi foram levadas. Havia uma grande calamidade na cidade. Mas Davi busca ânimo no Senhor. E assim Davi consulta a Deus através da estola sacerdotal e vai à batalha contra os amalequitas e triunfa contra os amalequitas, trazendo libertação e salvação para o povo de Ziclag. O episódio de Davi perseguindo os amalequitas ilustra também uma outra lei que foi dada a Israel após isso, o costume da divisão das presas, daquilo que é recebido pelos soldados, que é pegado como despojo nas batalhas. Davi estipula uma divisão igualitária. Tanto aqueles que ficaram guardando as bagagens, por estarem cansados na perseguição, como aqueles que acompanharam Davi ao combate aos amalequitas. Os dois grupos receberam o mesmo valor, as mesmas partes, e assim Davi estipula a generosidade, a confiança em Deus. Foi Deus quem deu vitória a Israel, portanto deve haver divisão por igual naqueles que foram ao combate e aqueles que ficaram guardando a bagagem. Por fim, nós vemos a derrota de Israel frente aos filisteus. Os filisteus vencem Israel e veem a morte de Jonatas, Abinadab e Malquissua, os filhos de Saul, bem como a morte do próprio rei de Israel, Saul. Saul é atingido por flechas e se fere gravemente. E então se lança sobre a sua própria espada, a fim de não se sentir envergonhado por ter morrido nas mãos dos filisteus. Nós vemos que até mesmo na própria morte, a grande preocupação de Saul era consigo mesmo, com a sua honra. Em nada se preocupou com a desonra dada ao nome de Deus na derrota aos filisteus. Ainda assim, o Senhor foi generoso com Saul. Os moradores de Jabes de Gileade, aquela cidade que foi salva por Saul no começo de seu reinado, talvez aí a única história boa de toda a narrativa sobre Saul, os moradores de Jabes de Gileade vão e socorrem a Saul. Eles resgatam os restos do seu corpo e o levam para ser sepultados. Eles queimam aqueles restos mortais e depois pegam os ossos para sepultar debaixo de um arvoredo em Jabes. Assim, o povo de Jabes de Gileade servem como a providência de Deus que cuida até mesmo daquele rei mau que foi Saul. O grande propósito dessas passagens é demonstrar a providência de Deus. A providência de Deus ao preservar Davi na batalha contra Israel, evitando que Davi vá ao campo de batalha contra seu povo, bem como também em dar vitória a Davi contra os amalequitas e resgatar o povo de Ziclag. A providência de Deus, que mesmo diante do fracasso de Saul, é benevolente e traz Saul de volta para sua terra, para a terra de Israel, para ali ser sepultado. Nós vemos a vitória de Davi contra os amalequitas, mostrando que um rei que governa de acordo com a vontade de Deus, um rei que confia em Deus, será instrumento de Deus para a salvação do seu povo. Nós vemos justamente o contraste entre Saul e Davi, que serviria agora de base para o reinado de Davi, que começaria a partir de agora. Ao olharmos para essas histórias, também vemos Davi como um tipo de Cristo. Davi foi rejeitado, mas depois foi exaltado. Davi foi rejeitado pelos filisteus, mas foi instrumento de Deus para a salvação de Ziclag. De modo semelhante, Cristo triunfa na sua humilhação. Cristo é humilhado,
Mas Deus o exalta e lhe dá o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e que todos proclamem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é aquele que foi humilhado, mas agora está exaltado. Também vemos, em Davi, a busca daquele que deseja salvar o povo de Deus. Cristo é o verdadeiro libertador do seu povo. Davi busca o Senhor para salvar o povo de Ziclag. Dessa forma, nós vemos que Cristo é visto na vida de Davi pela sua busca por Deus. Davi buscou o Senhor, e assim também Cristo buscou a glória do Pai e salvou os perdidos. Também vemos muitas aplicações a nós. Nós aprendemos, primeiramente, a sermos gratos pela misericórdia de Deus. Davi havia se enfiado em um grande problema. Davi vivia no meio dos filisteus e agora teria que lutar contra o seu povo. Mas apesar do seu erro de buscar refúgio no meio dos filisteus, de um povo estranho, o Senhor ainda foi benevolente, ainda cuidou de Davi, o sustentou, evitou que ele lutasse contra Israel, o preservou. Esse foi um ato de misericórdia de Deus para Davi. E nós muitas vezes também somos alvo da misericórdia de Deus sem percebermos. Muitas vezes nos vemos em situações complicadas que nós mesmos nos colocamos, mas é Deus quem nos livra dessas situações. Muitas vezes nosso pecado pode trazer consequências sérias, mas Deus as ameniza. Deus é misericordioso conosco, irmãos. Sejamos gratos a Ele por essa grande misericórdia que recebemos dele. Além disso, também aprendemos que a verdadeira segurança está em Deus, não nas estratégias humanas. Saul confiava em sua própria força. Saul achava que poderia vencer com seu próprio braço. Na sua morte, buscava sua própria honra. Mas nós somos chamados para lutarmos pelas armas de Deus, para buscarmos a glória de Deus, para buscarmos e nos apoiarmos em Deus, e não em nossa força. Também vemos justamente o valor que há na vida humana. Nós vemos que, mesmo diante da morte de Saul, um rei mau, o Senhor ainda foi benevolente com ele, preservando os seus restos mortais para ser levado para Israel. E assim vemos como Deus cuida de homens que são feitos à sua imagem e semelhança. Por pior que tenha sido Saul, Deus ainda cuida de Saul, ainda o sustenta, ainda age com benevolência mesmo em sua morte. Isso nos mostra que devemos ter cuidado com a forma com que falamos e pensamos sobre nossos irmãos. Por mais que as pessoas tenham defeitos e falhas, nós devemos reconhecer que há um valor intrínseco em todo ser humano. Todo ser humano é feito à imagem de Deus. Por isso, devemos ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que proferimos, com o modo como agimos em relação ao nosso próximo, pois todos carregamos a imagem de Deus. Por fim, vemos também que Deus julga o coração endurecido. Ao longo da vida de Saul, nós vimos um homem que se recusava a se arrepender. E vemos que o fim dele foi o juízo. E para nós isso é um alerta. Nós precisamos nos arrepender dia após dia. O coração endurecido será julgado por Deus. Nós devemos ter o cuidado, irmãos, de não sermos surdos, mas ouvirmos com atenção a palavra de Deus e buscarmos refúgio em Cristo, a fim de assim termos uma vida sem condenação, sermos livres do juízo e experimentarmos a graça de Deus. Que o Senhor nos livre de um coração endurecido.